O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Obrigado, gente. Bom, estou em casa, né? Sou osasquense, nasci em Osasco em 68. A gente andava de bicicleta por aqui quando tudo era mato, mais ou menos isso, né? Mas, Presidente Altino, eu acabei fazendo parte da Igreja Presbiteriana Independente aqui atrás, né? Por muitos anos, a gente liderou lá um grupo de jovens muito grande e sempre o Presidente Altino foi uma referência muito importante para mim. Estou muito feliz de estar aqui hoje com os amigos, com os colegas. Não vim trajado como advogado para vocês não se assustarem, né? Porque quando fala que é advogado e médico, o pessoal toma um susto, né? Eu tenho uma cliente que eu liguei semana passada, eu falei, ô Fernanda José, tudo bem? Eu preciso falar com você. Ela me ligou imediatamente. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Calma, não aconteceu nada. O pessoal já acha que é alguma coisa ruim, né? Então, hoje eu vim contribuir um pouquinho aqui com essa casa, que me alegra muito. Que os corretores de imóveis são grandes parceiros, meus grandes parceiros, no meu trabalho. E eu vou explicar para vocês por que os corretores de imóveis são grandes parceiros, né? Eu entendo que os corretores de imóveis são os olhos e os ouvidos do mercado. Vocês que estão na rua, vocês que dão o sangue todos os dias aí para encontrar negócios prósperos que possam virar uma venda, uma locação e assim por diante. Então, vocês são os olhos e os ouvidos desse mercado. E eu entendo que nós temos no Brasil, e isso foi feito um estudo através da revista Isto É, que nós temos no Brasil aproximadamente 38 milhões de imóveis irregulares no país. 38 milhões. Então, esse número enorme de imóveis irregulares, muitas vezes, para o corretor, pode se tornar um grande empecilho. E todo mundo sabe aqui que o negócio não vem redondo. Ele vem com problema de documentação, ele vem com briga de família, ele vem com discussão diária, ele vem com um problema com o vizinho, e assim por diante. Se eu fosse ficar tomando aqui o depoimento de cada um de vocês, vocês iam me trazer um monte de circunstâncias e objeções que impedem que aquele imóvel seja comercializado. Por mais que a nossa região, especificamente Osasco, está sofrendo uma grande verticalização, ainda assim, né, a colega aqui de Cotia, né, trabalha em Cotia. Cotia é um dos fóruns do Brasil, preste atenção, Cotia é um dos fóruns no Brasil com maior número de problemas imobiliários. Então, por que tantos problemas imobiliários? Porque existe essa questão que eu chamo de imóveis, vou vir mais para cá, imóveis irregulares. Por que tantos problemas imobiliários? Primeiro que a nossa legislação ela é relativamente nova no que se tange à questão da matrícula. Ela nasceu em 73. Antes dessa matrícula, de existir a matrícula do imóvel, alguém sabe qual que era o nome do documento? Transcrição. É isso mesmo. A transcrição era um documento muito estranho. Se alguém já leu uma transcrição, é assim, vai da árvore X ao riacho Y, aí vai até lá a cerca do seu Antônio, passa por dentro do... você imagina, né, com as modificações, compra, venda, cerca, a árvore que não existe mais, pegou fogo, vira uma grande bagunça. E a partir de 73, então nós temos a figura do registro público e da matrícula.
Matrícula que vocês bem conhecem é o que vocês lidam o tempo todo, a matrícula do imóvel. Então, cada comarca ou comarcas maiores tem lá 1, 2, ou 3, ou 4, ou como em São Paulo, dezenas de cartórios de registro de imóvel. E aí você tem, então, a figura da matrícula. Vamos lá. O que é um imóvel irregular? Alguém arrisca a dizer aí o que é um imóvel irregular? Um palpite. Vai lá, gente. Não está valendo nota, não, nem ponto positivo. O móvel irregular. Mas dá um exemplo, assim, para a gente... Ele tem contrato de compra-venda de gaveta. Opa! Não tem a matrícula. Opa! Aí sim. Isso. Aí isso. Né? Sempre quando você tem qualquer tipo de irregularidade nesse imóvel, ele é um imóvel irregular. Ele pode estar regular hoje, amanhã, fulano faleceu, já não está mais regular. Por quê? Porque vai precisar fazer um inventário, vai ter que inventariar aquele bem, vai ter que mandar para o cartório, para o juiz, mandar para os herdeiros, a viúva meeira e assim por diante. Mas sempre quando você tem algum item no imóvel que não condiz com as normas técnicas, o que a lei exige, ou a construção, ele passa a ser irregular. Então, você pode ter uma irregularidade da área, né? Você vai lá, na matrícula tem 1.500 metros. Aí vai lá o topógrafo, o agrimensor, não, doutor, não tem 1.500, tem 1.369. Pronto, você já tem um problema. Então, o imóvel irregular é sempre quando você tem algum dos itens dele que não condiz com aquela necessidade de se enquadrar esse imóvel como um imóvel que está ok. Pode ser uma construção num lugar que não poderia construir. Pode ser uma construção que você tem uma área tombada, que você não poderia fazer aquela reforma. O imóvel passa a ser irregular. Quem é que regula se o imóvel é regular ou não? É a lei. É a lei estadual, municipal, federal. Então, nós temos então um conjunto de normas, e nesse conjunto de normas que vai dizer se esse imóvel está ou não irregular. Ah, mas Alberto, puxa vida, eu então não vou conseguir vender um imóvel irregular? Às vezes sim. Às vezes passa. Ninguém vê. Passa. Você entendeu? O registrador lá não viu, apesar que o registrador aqui de Osasco pega tudo, né? Vocês sabem disso, né? A gente gosta de brincar que existem algumas pessoas que estão investidas de poder, né? E tem lá o seu coraçãozinho peludo, né? Coraçãozinho peludo. Ele vai falar, não, doutor. E aí você leva 1, 2, 3, 19, 20 vezes para fazer uma retificação ou para ter uma nota de devolução que alguém não viu lá dentro, alguma coisa, e você faz 1, 2, 3, 4, 5 notas de devolução e cada vez vem aparecendo alguma coisa diferente. Bom, vamos lá para frente, então. Deixa eu... Gente, quiser fazer pergunta, fica à vontade, tá? Então, vamos lá. Como identificar um imóvel irregular, tá? Vamos lá. Então, a gente conversou um pouquinho lá. A falta de registro, ou então uma construção numa área não autorizada, ou você tem uma ausência de alvará ou de licença. Tudo isso configura um imóvel irregular. Não conformidade com as normas urbanísticas. Então, você tem lá uma região que você não pode ter prédio. O cara vai lá e constrói um prédio. Sem alvará de demolição. A hora que a prefeitura chega lá, já está levantado. Aí acontece o quê? Embargo da prefeitura, ou embargo, às vezes, vem pelo Ministério Público. E modificações não autorizadas, como a gente falou agora há pouco dessas modificações. Bom, então, vamos lá. Qual é a oportunidade que eu enxergo quando eu estava pensando justamente em fazer essa palestra aqui para vocês, esse bate-papo?
Qual que é a oportunidade que o corretor de imóveis tem nesse mercado de imóveis irregulares? Eu, sobretudo, gostaria muito de tirar da cabeça de vocês um desânimo que bate quando você bate o olho num negócio e aí você tem problemas que são problemas, às vezes, de família, de documentação. A pessoa quer muito vender o imóvel, mas ela não tem a matrícula do imóvel. Não tem. Não tem, simplesmente não tem a matrícula. Ela tem um contrato de compra e venda que Pedro Álvares Cabral vendeu para o Padre Anchieta. E é isso que você tem, feito no papel de pão. Quem lembra do papel de pão aí? Lembra o papel de pão? O padeiro colocava o pão e enrolava assim? Feito no papel de pão. E aí, o que fazer com esses casos? Qual é a solução que pode dar a você, corretor, uma luz para que você não desista de um imóvel irregular? Porque, como a gente conversou no começo, nem tudo vem redondo. Nós estamos no Brasil. Nós temos uma cultura muito arraigada em nós, na nossa cultura, de não tomar providências daquilo que precisa ser feito. Estou mentindo? Não. Pode. Eu acho que essa não providência muitas vezes é financeira, né? Sim, muitas vezes é financeira. Então, por exemplo, o caso clássico que vocês conhecem. Faz uma escritura de compra e venda no cartório de notas e não registra. Né? Então, mas nós temos essa cultura de deixar tudo para depois. Então, o vovô foi lá, comprou o terreno do seu Giuseppe, e aí eles racharam lá o terreno, era um lote, né, de 250 metros, fez 125 para cada um, e aí não registrou, não colocou. Aí você vai ver a prefeitura, gente, prefeitura é bicho esperto, certo? Opa, o IPTU chega em dia, certo? Muito raramente o IPTU não chega. Mas, quando você vai comprar, quando você vai estudar aquele imóvel, aquela decepção. Não tem matrícula. Ou tem uma matrícula que ninguém sabe quem é aquela pessoa. Certo? A última compra e venda registrada foi em 72. E, às vezes, só do terreno. E em cima não tem mais o terreno, tem uma casa, tem um sobrado. Tem lá 4 edificações. Então, quais são as oportunidades para os corretores de imóveis, além da minha possibilidade, do meu desejo, como eu falei com a presidente, de abrir os olhos de vocês para os imóveis irregulares? Oi? Ah, mas agora eu fiquei com medo dele. Agora já deu medo. Agora já deu trauma. Bom, vamos lá, gente. Vamos lá, que eu já estou do meio para o fim já, tá? Vamos lá. Como eu disse para vocês, os corretores, então, são os olhos e os ouvidos desse mercado, tá? E aí, existe uma série de possibilidades que nós podemos fazer para regularizar esse imóvel. Desde uma simples contratação de um arquiteto ou de um engenheiro que vai assinar lá uma nota para fazer uma modificação dentro do cartório de registro de imóveis, do registro de imóveis, até a necessidade, às vezes, do advogado, graças a Deus. Né? Porque a gente lida com o quê? O que o advogado é? O advogado é um resolvedor de problemas profissional.
Ele é pago para resolver problemas. Então, quais as possibilidades desse mercado? Tá? Então, vamos lá. Vamos começar aqui primeiro por esse regularizar via registro de imóveis. Como a colega falou ali, muito bem falado, averbal é uma construção. Você vai fazer a venda, você vai fazer a prospecção daquele imóvel, muito bem, a dona Maria fala, então, eu quero vender minha casa. Aí você vai olhar a matrícula, então, eu quero vender minha casa. Você vai olhar na matrícula, tem um terreno. Ai, meu Deus do céu, já não vou mais pegar isso aqui, já não vai mais dar certo, já não quero mais fazer, procura outro corretor, procura outra imobiliária. E isso aqui é uma coisa muito fácil de fazer. Muito fácil de fazer. Basta que você tenha um engenheiro, um arquiteto, para você poder fazer um memorial descritivo, a planta da casa, e você vai dar entrada através de um requerimento simples. Ai, meu Deus do céu, não sei fazer um requerimento. Venho, por meio deste documento, pedir ao senhor registrador que no imóvel consta tal, 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 assinado por um engenheiro. Pronto, você já transformou um terreno que tinha uma casa num imóvel que tem uma casa. Passando pela prefeitura. Passando pela prefeitura, muito bem lembrado. Retificação da área, aquilo que a gente conversou. O imóvel lá na matrícula tem 1.500 metros, só que na hora do vamos ver, tem 1.350. Aí o comprador falou, não, espera um pouquinho só, você falou que era 1.500, agora tem 1.350, tem uma diferença aí. Então, da mesma forma, a retificação de área. Da mesma forma, uma coisa simples, gente, simples, é muito simples. Inserir na matrícula um comprador, que não consta, o comprador está vivo. Um vendedor, perdão, aqui era um vendedor. Um vendedor ou um comprador está vivo, ele é o vizinho. Então eu faço lá, vou no cartório de registro de imóveis, falo com o tabelião substituto, olha, nós precisamos fazer aqui a correção, para a gente poder fazer o registro correto. Baixa de hipoteca, de gravame. O sujeito fez lá o financiamento pelo Banco Nacional. Ah, tem um pessoal das antigas aí, né? O Bamerindos fez um financiamento no Banco Bamerindos, né? No Banco Bamerindos. A Caixa Econômica Estadual de São Paulo, nossa Caixa, está lá ainda. Alguém tem que ter essa percepção, gente. E isso é o corretor. Por favor, corretores, vamos estar atentos, porque existem muitas coisas que são fáceis. Puxa vida, eu vou lá entrar em contato com o banco, vou pedir a carta de anuência, vou levar para o cartório, vou dar baixa nisso, o imóvel está liberado. Então, a questão dos imóveis irregulares não é um bicho de 7 cabeças, e nem de 8. É algo que a gente tem que pegar o problema, dar uma estudada no problema, procurar, às vezes, um advogado, às vezes, um arquiteto, às vezes, alguém com um pouco mais de experiência para regularizar esse imóvel. E o imóvel fica de bandeja, fica pronto para isso. Bom, aí nós temos aquilo que você... Oh, pode falar. É assim, pelo Banco Central, todo banco, um banco que faliu ou um banco que foi comprado, ele vai ter sempre um sucessor. Tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você. O Banco Real virou o Santander. Se você tem uma hipoteca, tá? Se você tem lá uma hipoteca, em nome de Banco Real, você pode procurar o Santander. Nesses casos, eu aconselho, e aí eu teria que ter um pouco mais de tempo, mas se você pegar o meu telefone, eu te passo o link, no Banco Central, você consegue fazer essa busca. No Banco Central, pelo Banco Central, você consegue fazer essa busca. Tá? Porque todo banco sucede, o banco não simplesmente ele acaba, evapora, não tem mais para onde. Logicamente que você vai ter alguns problemas, por exemplo,
né, aqui no Hervi, não sei quem conhece o conjunto Hervi, né? O Hervi foi construído pela Companhia Continental, né? A Companhia Continental que, inclusive, fez o Parque Continental, e o Continental fez aqui também. E aí, agora? Não tenho documento, não consigo mais encontrar a empresa. Aí, gente, para alguns casos que não tem solução, a gente não consegue encontrar o comprador, o vendedor, a gente não tem o documento, o que a gente vai fazer? Nós vamos transformar aquele imóvel que é uma posse em uma propriedade. É nisso que resolve e é isso que, para isso que serve o bicho chamado uso campeão, que não é uso campeão nem urso campeão. O uso capião. O uso capião. Meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu, o doutor falou que agora tem que entrar com o uso capião. Não sei o que acabou essa venda, perdi a venda, esquece, vai demorar 12 anos e isso não vai resolver. Às vezes sim, às vezes não. Por que não e por que sim? A uso capião, hoje você consegue fazer, eu até estava conversando com a nossa presidente sobre isso, você consegue fazer no cartório. Então, uma pergunta. O senhor já teve registro no cartório? Sim, sim. É a primeira que eu vejo. É. Primeira que não. Não, lá em Cotia, não. Ah, mas Cotia não é referência. Há controvérsias aqui, há controvérsias. Mas olha só, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha só, como eu falei para vocês, né, e esse termo não é meu, esse é um termo de um professor meu, os coraçõezinhos peludos estão em todos os lugares, não só em Cotia. Então é o seguinte, a gente tem que tirar e a gente tem que perder o medo do cartório, tá? Principalmente quando a gente tem razão. Então, se você apresenta toda a documentação, se você apresenta o memorial descritivo, se você apresenta a planta, muitas vezes você vai fazer um imóvel rural que você tem um georreferenciamento, tá? Se você apresenta todos os documentos e mesmo assim o cartório não quer registrar, existe na lei uma possibilidade para a gente. Qual é a possibilidade? Você abre uma suscitação de dúvida. E quem vai responder não é o cartório, é o juiz. Suscitação de dúvida. Nota aí, gente, na cabeça. Por quê? Porque é um direito do proprietário registrar. O poder público, principalmente o cartório, não pode ficar obstando o tempo todo, apresentando coisas que não, às vezes, quer saber de uma coisa? Nem está na lei. Então, a gente entra com uma suscitação de dúvida, que é uma petição, que você entra no cartório para o registrador, e o registrador vai dar a oportunidade, ou ele aceita a sua suscitação de dúvida, ou vai lá para o juiz. Quem vai decidir não é o proprietário, não é o corretor, não é o advogado, não é o promotor de justiça. Quem vai decidir é o juiz da comarca. Porque esse tipo de coisa acontece, você imagina numa cidade, né, onde você tem lá, você tem um problema qualquer com o registrador. Certo? Você tem um problema qualquer com o registrador. Um dia você foi lá, deu tapa na mesa, subiu em cima da mesa, falou, você é moleque, aí ele falou, você sai daqui. Você teve um problema. A partir do momento você está com uma estrela na sua testa. E aí, como é que você trabalha? Se ele vai te falar não o tempo todo porque sabe que é você. Então, a Lei 6.015, que é a Lei dos Registros Públicos, ela permite, tá? E a gente poderia, talvez, um dia falar só sobre o uso capião extrajudicial e judicial, tá? Ela permite que você suscite dúvida. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos abandonados sozinhos. Ai, meu Deus do céu, não deu registro, e agora o que eu faço? É. Um advogado fala isso, e o advogado contratado fala, é uma briga, mas obrigada pelo... Olha só, eu entendo, e aí a gente tem que brigar pelo nosso cliente,
certo? Nós temos que brigar pelos nossos clientes. Eu entendo que tudo tem uma solução referente a imóveis. Tudo tem uma solução. Pode demorar, pode ser cara, pode ser difícil, mas que tem uma solução, tem. Então, essa questão da usucapião, a gente consegue fazer ela no fórum e a gente consegue fazer ela extrajudicial. Então, nós temos uma ferramenta interessante aqui, que nós conseguimos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo de uma cidade chamada Macatuba. Alguém conhece Macatuba aqui? Ninguém conhece Macatuba? Nós temos um campeão aqui que conhece Macatuba. Fica perto de Pederneiras. É longe. Macatuba, perto de São Manuel. Tá? Lá tinha um rancho chamado Rancho do Veloso. Tá? Rancho do Veloso. O avô que vendeu e aí deixou para os filhos uma área de terra e, assim, já tinham passado 4 advogados e ninguém tinha dado uma solução naquilo. Aí a gente coça a cabeça, né? Falei, aí, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Era simples. Como toda cidade pequena, a área urbana vai invadindo a área rural, certo? E no código tributário, ele diz que você precisa preencher 2 ou 3 requisitos para transformar uma área rural em área urbana. Tem que estar próximo de escola ou creche, tem que ter iluminação, tem que ter, estar pavimentado, não precisa nem ter esgoto, hein? Você tem lá alguns critérios, se você consegue preencher esses critérios, o município ele é obrigado a transformar aquela área rural numa área urbana. O que, às vezes, para o produtor rural não é uma boa ideia. Por quê? Ele paga o ITR muito baratinho. E aí ele vai deixar de pagar o ITR para pagar o IPTU. Por outro lado, ele tem uma baita valorização do imóvel, certo? Então, eu fui para Macatuba, fomos lá, estudamos, conversamos, chamamos o topógrafo, faz isso, faz aquilo, demarca, conversa com os confrontantes. Eu não estou dizendo que a usucapião é um pozinho de pirlim-pim-pim, não é isso, que você joga assim, joga e está tudo pronto. Não, dá trabalho, certo? Mas é possível. É possível o proprietário ter lá o seu título, que não é mais uma posse, é transformar a posse em propriedade. Ele vai poder vender, ele vai poder registrar, ele vai poder passar para o filho, se ele falecer, ele vai poder fazer uma venda. E se ele não tem esse documento, todo mundo sabe aqui que quando você vai vender uma posse, quando você vai comprar uma posse, é 30%, 40% a menos. Você com o documento na mão, o preço sobe. Então, senhores corretores queridos, nós temos oportunidades em relação a imóveis irregulares. Nós precisamos saber o que fazer. E é claro, hoje você tem internet que dá possibilidade de a gente estudar o caso, de conversar com um advogado, de falar com um engenheiro. E tudo tem uma solução, gente. Tudo tem uma solução. A única coisa que não tem solução, e aí teria que ser um REURB, né, por parte da prefeitura, é quando você tem posse de um imóvel que é do Estado, de um imóvel que é da prefeitura e foi invadido. Isso não dá usucapião e nem adjudicação compulsória. Porque a lei já disse, a lei diz que você não pode usucapiar um imóvel que seja da União, ou do Estado, ou do município. Aí não dá solução. Então, você tem que ter uma outra ferramenta chamada REURB, onde a prefeitura vai dar, com um estudo, os títulos de posse. Isso aconteceu em Osasco há pouco tempo, com REURB. Serve justamente para essas áreas que você não tem uma solução na lei. Não tem. Mas sempre existe uma possibilidade. Tanto é que as pessoas receberam os seus títulos e as suas matrículas. Vamos lá, gente, lá para o finalzinho. Adjudicação compulsória. O que é adjudicação compulsória que também dá para fazer no cartório? Você tem lá um documento, e a adjudicação compulsória é mais rápida do que a usucapião.
A adjudicação compulsória é quando você tem um documento, um contrato de compra e venda, onde você está escrito lá que é irretratável, irrevogável e no próprio contrato da quitação. Opa, se eu tenho esses 3 pontos aqui, em vez de eu entrar com uma uso capião, judicial ou extrajudicial, não importa, eu posso fazer uma adjudicação compulsória. É muito mais rápido. E hoje você consegue fazer a adjudicação compulsória também no cartório de notas. Vamos lá. Terceiro, e aí eu vou dar aqui um pulo do gato para vocês, tá? Então aqui tem um bônus que eu vou trazer para vocês terem isso em mente. Aquisição de direitos hereditários. O que é isso? O seu João faleceu, ele era casado com a Dona Maria, deixou o Huguinho, o Luizinho e o Zezinho, né, como filhos. E aí, o Guinho, Luizinho e Zezinho não tem dinheiro para fazer o inventário. O que a gente faz? Fica aquele impasse. Que jeito que a gente vai dar para isso? Aí você vê o imóvel se deteriorando, o imóvel caindo aos pedaços, o imóvel perdendo seu valor de mercado, os herdeiros querendo vender e não conseguem, porque eles não conseguem fazer o inventário, que é muito caro. Vai pagar 4% de TCMD. E aí você tem mais as custas do advogado. O advogado cobra muito. Aí você tem mais isso, tem mais aquilo. Aí, às vezes, tem lá um problema na família. O que é aquisição de direitos hereditários? Você faz um documento em cartório, no cartório de registro de notas, tá? Você faz um documento em cartório dizendo o seguinte: o Alberto está adquirindo do Huguinho, Luizinho e do Zezinho os direitos hereditários sobre aquele imóvel. Tá? Eu vou lá e pago as partes. E eu tenho esse documento, essa escritura de direitos hereditários. Eu tenho isso. E a partir do momento que eu tenho esse documento, eu passo a ter legitimidade para entrar com o inventário. Às vezes a parte não quer adiantar o valor, pagar o valor para depois comprar. Ele quer comprar para depois resolver, certo? Então, esse pulinho do gato que eu estou passando para vocês aqui é justamente isso. Tá? É justamente a possibilidade de você fazer um documento legal no cartório adquirindo aqueles direitos hereditários. Ah, mas se o fulano falecer? Você já adquiriu. Os filhos dele já não têm mais direito. Os netos não têm mais direito. Você já adquiriu de pronto. Então, a aquisição de direitos hereditários, gente, é um instrumento que a gente quase não vê sendo utilizado, porque às vezes nem o advogado conhece. E é uma grande solução para vocês, corretores de imóveis. Nesse caso que as partes não têm dinheiro para fazer o inventário. Se você pode adjudicar, eu acho que assim, a adjudicação já é subentendida. Então, mas não significa que você não vai precisar fazer o inventário. Você passa a ter legitimidade para você fazer. Só que, em vez de passar o inventário para os pais, o título para os pais do imóvel, a propriedade, deixa de ser dos herdeiros e passa a ser sua. Entendeu? Eu entendo que a adjudicação já é embutida. Né? Eu entendo que a adjudicação já é embutida, porque já é o direito da parte que está fazendo o contrato como comprador dos direitos hereditários. Oi. Nesse caso, então, recolhido o ITCMD. Né? Sim. É isso? Sim. Aí, a hora que eu for registrar, eu tenho que pagar O ITBI também. Tem? Porque é como se fosse uma venda normal, é uma transmissão normal. Então, você paga o imposto de transmissão de bens, que é o ITCMD, e paga o ITBI pela transferência, como ele vai ter o mesmo caráter de mudança de propriedade. Paga os dois. Esse aí, no caso, é melhor mesmo fazer com os advogados. Sim, sim. Com um advogado, porque daí É.
Sim. Vamos lá, gente. Eu voltando só um pouquinho, tá? Você tem aqui a uso capião, né? Você tem aqui, desculpa, vocês não vão conseguir ler, que nem eu estou conseguindo, né? Mas assim, você tem as modalidades 2, 3, 10, 15, 2, 3, 10, 15. Quanto mais tempo você está no imóvel, a família está no imóvel, menos documento você precisa apresentar. Logicamente que os capião você tem que ir lá perguntar, aí tem que ir lá no vizinho, falar que se ele concorda, se ele não concorda, às vezes os caras brigam, aí eu tenho que falar para o cartório notificar a parte para comparecer, se a parte não comparecer, o próprio cartório diz que a parte não compareceu, mas foi intimada, mas é basicamente isso, tá? 2, 5, 10, 15, que é as várias modalidades da uso capião que você tem no direito aqui no Brasil, tá? Gente, terminei, acabei. Eu acho que se alguém quiser aqui mirar esse QR Code, é meu Instagram, tá? Fiquem à vontade. Quero apresentar para vocês a doutora Sutil, vem cá. Ela é presidente da Comissão de Direito Registral e Notarial de Osasco. É nossa colega, advogada também, extremamente competente. Trabalha lá com o pessoal da Vila Isabel e é a presidente da Comissão de Direito Registral e Notarial, uma comissão nova aqui em Osasco que a gente briga pelos direitos da população de ser bem atendida nos cartórios, né? Briga para que as normas sejam cumpridas, briga para que seja menos cheio, né? Porque está uma loucura os cartórios, principalmente o primeiro de registro de imóveis e o primeiro civil, mas eles estão reformando. Você sabe assim que o problema, e a doutora aqui que pode dizer, né? Eu acho que o problema, sinceramente, é questão de pessoas, mão de obra. Não é só físico, não. Eles estão indo para um prédio muito bacana, ali na Dionísia Alves Barreto, né? Mas posso dar 2 minutos aqui para a minha colega? Olá, boa noite a todos. Agradeço a oportunidade. A gente está aqui trocando figurinhas, não é? Cada um trabalha... Desculpem. A gente trabalha com regularização de imóveis e a gente sabe das dificuldades, né, com o cartório, com o primeiro. Eu estive essa semana lá, conversei com ele. E o problema nosso é exatamente esse, é mão de obra. Hoje eles têm 12 postos de trabalho dentro do cartório, só que são funcionários estagiários de primeiro e segundo ano de faculdade. Então, eles chegam no cartório, absorvem o serviço 6 meses, depois eles saem porque eles veem que é muita burocracia, não é para eles. E aí o doutor Lorival me falou, ele falou, doutora, eu entendo a reclamação, mas eu não tenho como resolver. Porque assim, eu estou indo nas faculdades, o prédio novo agora, nós vamos aumentar de 12 para 24 postos de atendimento. O pessoal está em treinamento, eles trocaram os sistemas, porque o antigo era horrível. Mas devido à mão de obra, eu ainda acho que a gente vai ter um pouquinho de briga ainda. Tá? Mas o doutor Lorival é uma pessoa que vocês podem chamar, ele é muito solícito. Abram suscitação de dúvida. Qualquer problema que vocês tiverem e vocês abrirem uma suscitação de dúvida, quem vai avaliar é ele. Então, se ele falar para vocês, está errado, pode confiar que está errado. Mas é isso, gente. Queria agradecer novamente a vocês, falar que estamos à disposição. Qualquer dúvida em cartórios, Alberto vai passar o contato. No site da OAB também tem o meu e-mail, tem meu telefone. A gente vai transferir aí os contatos para vocês. O meu é Richelle Sutil, gente, mas é com 2 Cs e 2 Ls. É complicado. Obrigado, gente. Eu agradeço.